Olá pessoal, voltamos aqui para falar novamente da reforma tributária. Então veja, o primeiro bloco a gente acabou falando dos problemas que vieram, que motivaram a aprovação da reforma tributária. Isso tudo foi debatido durante anos no Brasil, né? Então todo mundo sabe o que era o problema, o que atrapalhava muitas vezes o desenvolvimento econômico aí com base em burocracias tributárias. Agora veio, então, a reforma tributária. Vocês podem acompanhar comigo, então, a aprovação da tão esperada reforma tributária se deu com a Emenda Constitucional 132, de 20 de dezembro de 2023, né? Então, foi aprovada, né, a alteração do Sistema Tributário Nacional. As principais mudanças vieram aonde? Na Constituição Federal. Então nós temos aí uma emenda constitucional que trouxe um novo panorama do sistema tributário. Basicamente, o que mudou? Então a gente vai trazer para vocês as mudanças, tentando trazer a leitura através de gráficos, através de ilustrações gráficas, ou melhor dizendo, e também a gente vai trazendo letra de lei, ou seja, a gente vai comparando até para você ter essa leitura e esse aprofundamento correto. Mas claro, a gente monta dentro daquela perspectiva que você consiga compreender essa mudança promovida pela reforma tributária. Então aqui, por exemplo, o que mudou? Para a gente ilustrar para vocês. Então a gente viu o sistema anterior, né, que a gente tinha a tributação sobre a renda, a tributação sobre o consumo, a tributação sobre o patrimônio, sobre a herança, inclusive, que faz parte do patrimônio. Então nós temos essa tributação atual. O que vai ser substituída? Veja, não vai ser uma alteração também total, mas é uma alteração que vai ser pontual e especificamente através dessa reforma na relação de consumo, embora tenhamos também algumas alterações em impostos sobre o patrimônio, como por exemplo o IPTU e como por exemplo o IPVA, tá? Mas isso vamos com calma. Então aqui há um resumo, vamos dizer, gráfico do que houve essa mudança. Então nós tivemos, por exemplo, o chamado novo IVA dual. O que é esse novo IVA dual? O Imposto de Valor Agregado, que é internacionalmente discutido, é um modelo de tributação única, simplificada, que vai unificar toda a tributação de bens e serviços e que você vai fazer sobre o valor agregado. Por isso que é chamado de IVA dual. No Brasil, tecnicamente, você não vai chamar de IVA, né? IVA é um modelo de tributação internacional. O que é chamado no Brasil? Hoje nós tivemos a substituição, né, da PIS e COFINS, ou seja, PIS e COFINS vai cair fora, e hoje nós vamos ter a chamada CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de competência federal. Tá? Então jogou para fora PIS e COFINS, que vai cair fora, um dos primeiros que vai ter nessa transição, a gente vai falar lá na frente, a partir de que momento ele deixará de existir ou de ser cobrado, né? Então o PIS e COFINS vai sair de campo e vai entrar o chamado CBS. E depois mais, nós vamos ter a substituição do ICMS estadual e do ISS municipal pelo chamado IBS, né? Que é o Imposto de Bens e Serviços, que vai ficar a cargo dos estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Essa é a primeira substituição que a gente vai ter. Mas, professor, e o IPI? O IPI, você pode notar aqui que ele também vai cair fora e ele vai ser substituído por um chamado imposto seletivo. O que é esse imposto seletivo? Ele vai ter de competência federal, ele está em boa parte regulamentado na Constituição Federal, que a gente vai ver posteriormente, e ele vai incidir sobre aqueles produtos que são menos essenciais, que são mais nocivos para a saúde humana ou para o meio ambiente. Então aí nós vamos ter o quê? A tributação através do imposto seletivo. Muitos dizem que ele vai voltar, o IPI vai voltar com outro nome e outra cara, né? Mas ele vai ter essa conotação de imposto seletivo, ou seja, ele não vai incidir sobre tudo. Ele vai incidir sobre aqueles produtos mais nocivos, né? Para a saúde humana, para o meio ambiente, para a sociedade de uma forma geral. Agora, nós temos também algo que era para simplificar e diminuir o número de tributos. Nós tivemos aqui também uma criação, que pode ser criado, né? Aliás,
a Constituição não cria, ela prevê a criação, né? Quem vai criar a legislação infraconstitucional, mas o chamado contribuição sobre produtos primários. Ou seja, nós vamos ver que lá há um trecho da emenda constitucional que ela permite, caso tenha uma queda da arrecadação muito significativa dos estados, que é possível os estados criarem uma contribuição sobre produtos primários, que são insumos, matéria-prima, né? O que não é muito interessante, mas é uma salvaguarda para garantir a manutenção da arrecadação estadual. Mas, professor, e como que fica a municipal? A municipal também vai ter. Lá na frente, a gente vai mostrar para vocês que também há uma possibilidade há uma ampliação da competência tributária municipal, não tão significativa, mas há também alguns trechos que houve uma ampliação, né? Agora, dos estados houve uma ampliação bastante significativa, né? A partir dessa possibilidade de contribuição, o próprio IPVA vai ter uma abrangência maior, que vai incidir sobre embarcações e aeronaves, né? Então, houve uma ampliação tributária realmente promovida pela reforma. E aqui, ela fica evidente numa espécie gráfica, ou seja, para você visualizar realmente o que foi substituído, tá? E isso eu vou muito gradativamente evoluindo nesse estudo para vocês, não com uma pressa, não de uma forma muito abrupta, porque você tem que compreender realmente o que mudou, né? Então, por mais que sejam as principais mudanças, mas a gente tem que aprofundar mesmo o que realmente mudou nesse cenário, ok? Quais são as principais características disso, né? Porque a gente teve características dessa reforma tributária e teve mudanças significativas que estão dentro dessas características. Então, acompanhem comigo. Primeira coisa, uma ampla base de incidência. Por que ampla base de incidência, né? Eu só coloquei ali exceto exportação, porque a exportação realmente não há tributação para o incentivo para você exportar esse produto. Mas a ampla base de incidência por quê? Porque na atual forma de tributação, você tem no consumo ICMS, que vai pegar bens, ISS, que vai pegar serviços. E há muitas atividades que ficaram fora dessa tributação por muito tempo. Por exemplo, a franquia, recentemente o STF declarou a constitucionalidade do ISS sobre franquia. Outras atividades ficou nesse meio de campo se ia ter incidência do ICMS e do ISS, como foi a questão do software, como foi a questão da farmácia de manipulação, se era produto ou se era serviço, e como ficou de fora, já reconhecido jurisprudencialmente, como foi a locação de bens móveis, onde o STF diz que a locação de bens móveis não é uma prestação de serviço, não se equipara à prestação de serviço. Então declarou a sua inconstitucionalidade na lista anexa da Lei Complementar 116. Então, o que a gente consegue retirar dessa interpretação? Que há muitas atividades que ficaram de fora da tributação, né? E pelo princípio que muitos defendem da neutralidade fiscal, isso é um absurdo, porque o sistema tributário está induzindo e incentivando pessoas a comprar bens ou a obter uma prestação de serviço. Por exemplo, influenciar uma pessoa se ela vai comprar um automóvel ou vai alugar, né? Para ver, por quê? Porque a tributação é totalmente diferente, o que isso não poderia pelo princípio da neutralidade fiscal. E o que a reforma então promoveu? A ampla base de incidência, ou seja, você põe uma tributação com uma alíquota única e vai tributar da mesma forma a prestação de serviço e o bem, né? Então, se eu vou comprar o bem, eu vou buscar só a prestação de serviço, a tributação vai ser a mesma. Você apenas vai escolher pela tua vontade de comprar ou de obter e usufruir da prestação de serviço. Então, a ampla base de incidência até é interessante a sua defesa, e aqui eu não vejo problemas também na sua defesa, porque realmente tudo ele tem que ter, sob o princípio da justiça tributária, uma ampla possibilidade de incidência. E, através do IBS, isso é um dos pontos que vão ser corrigidos, né? Então, todas as atividades econômicas estarão sujeitas à incidência. Claro que vão ter exceções, né, que vão ter alíquotas zeros, isenções, mas isso uma lei complementar nacional vai prever, e não legislações locais. Vai ter legislações locais sobre IBS? Sim, sobre alíquota. Mas as normas gerais desse IBS vai ser na Lei Complementar Nacional.
A segunda característica é cobrança por fora. O que nós temos com uma grande crítica hoje no ICMS? Que nós temos a cobrança por dentro, ou seja, o próprio tributo incidindo sobre o próprio tributo. Ou seja, é uma questão bizarra até de explicar em aula, que você tem a incidência do ICMS sobre ele mesmo, né? Uma cobrança ali totalmente bizarra. Isso não vai acontecer no IBS, pelo menos a promessa constitucional. Não haverá incidência de IBS e CBS sobre a sua própria base de cálculo. Então, o que acontece hoje no ICMS, que está na lei, inclusive está na lei Candir, que é a Lei Complementar 87/96. Você pode procurar lá a incidência, a base de cálculo, você vai encontrar que na base de cálculo do ICMS tem o próprio ICMS, né? Até parece um absurdo estar explicando aqui, mas é isso, né? E isso não vai ser... foi vedado pela própria legislação constitucional na emenda constitucional 132. Então a cobrança vai ser por fora, tanto do IBS quanto da CBS, que é a contribuição de bens e serviços. Outra questão é o destino. Ou seja, hoje nós temos uma cobrança predominantemente no estabelecimento, na origem, né? O próprio ICMS ainda há uma repartição que você tem a chamada DIFAL, que é o diferencial de alíquotas, né? Hoje até discutido na jurisprudência, no caso do ICMS, todos vocês já devem ter estudado isso, né? Então o DIFAL, por exemplo, no ICMS ainda há uma repartição da carga tributária entre a origem e o destino, ou seja, você tem uma mercadoria que é produzida no estabelecimento e é vendido para um contribuinte de outro estado, então você paga o chamado DIFAL, diferencial de alíquotas, isso no ICMS. No ISS não tem, no ISS você recolhe como regra no local do estabelecimento do prestador e com exceção, naquela exceção do artigo 3º da Lei Complementar 116, no local da prestação de serviço, lá no destino. No IBS, na CBS, vai ser totalmente no destino. Então vai ser deslocada essa tributação e vai ficar com o estado e o município do destino dos bens e serviços. E não vai ficar, então, na origem. Então, esse é um deslocamento que já a doutrina, já há muito tempo, já questionava isso aí e acha que tem que ser tributado no destino e não na origem. Porque, com base na origem, é beneficiado grandes municípios. E no destino iria ter um benefício em todos os municípios, não só aqueles grandes que teriam as grandes empresas e prestadores de serviço. Outra promessa da reforma tributária é a simplificação e racionalização das obrigações tributárias principais e acessórias, desculpe. Então, a racionalização e simplificação, veja, a meu ver, apenas você transformar dois impostos e contribuições e outro imposto federal, por exemplo, em um só, não garante a simplificação e a racionalização, né? A meu ver, e essa é a minha crítica. Por quê? Você pegar o ICMS, que é um imposto super complexo, o ISS, que também tem a sua complexidade, misturar e criar uma super lei complementar, eu acho que vai ficar e talvez até piorar a questão da complexidade. Vamos ver. Mas a ideia da reforma tributária, sim, é simplificar e racionalizar. E a ideia dela é diminuir o quê? Principalmente as obrigações acessórias. E isso é uma ideia que já vem na Lei Complementar 199. Você até pode procurar a Lei Complementar 199, que foi aprovada antes da reforma tributária. A ideia é que você uniformize as obrigações acessórias no âmbito nacional. Isso é uma ideia sensacional. Ao invés de você ter que procurar emitir nota fiscal e justificar e declarar perante a Receita Federal, Estadual e Municipal, você declara uma vez e vai a informação para as três, né? E isso é ótimo. Então a Lei Complementar 199 cumpre com isso. Agora, a reforma tributária, até o momento, ainda não cumpriu. É um objetivo, mas está lá dentro do plano da característica, né, da reforma tributária, ok? E por último, a não cumulatividade, que é uma coisa que já funciona no ICMS, tem seus questionamentos, né? Para alguns contribuintes funciona bem, para outros não tanto, mas há um ponto que é o quê? Não ser cumulativo, ou seja, você vai aproveitar os créditos da etapa anterior e descontar da posterior. Então, você pagou 10, vai pagar 20, você desconta 10 e vai pagar só 10 na próxima, tá? Então, a não cumulatividade que já funciona no ICMS vai ser aplicado também no sistema do IBS e da CBS. Não se sabe ainda como que vai funcionar na prestação de serviço. Que tipo de crédito que vai ser aproveitado.
Isso a lei complementar vai definir, né? Então, quando vier, a gente vai ter uma segunda etapa do curso e vai definir isso melhor. Mas há uma previsão de ser não cumulativo. A Constituição, então, previu, não vai ser um imposto cumulativo. O ISS atual é cumulativo. Você tem 3 prestações de serviço, você vai pagar 3 vezes, sem descontar nenhum tipo de crédito, né? Já o ICMS você desconta. Então, o princípio da não cumulatividade já funciona para o ICMS. Vai funcionar, então, para o IBS e para CBS, né? Agora, um ponto aí, principalmente para estados e municípios. O que cada um desses impostos representa na arrecadação de cada um dos entes federativos, né? Por que isso? Porque quando a gente fala em mudança tributária, a gente tem que olhar, claro, para o lado do contribuinte, mas também tem que olhar para o lado do Estado. O que está em jogo para o Estado? Né? Porque o Estado vai perder o ICMS e o município vai perder o ISS, mas isso aí tem outros tributos, né? Mas veja quanto isso representa para cada um dos entes federativos. Por exemplo, o ICMS para o Estado representa 81% da sua arrecadação. Ou seja, praticamente o caixa do Estado ele vai ser transformado no IBS. E lembrando que o IBS vai ser dividido entre estados e municípios, né? Então, tudo que o Estado, por exemplo, arrecadou de IBS, ele vai ter que dividir com o município, dentro de uma porcentagem lá que vai ser, que depois a gente vai mencionar. Mas 81% do ICMS, então, que vai deixar de existir futuramente, representa 81% do caixa, né? Já o ISS para o município, 46%, isso numa média, né? Agora, para a União, é 17% PIS e COFINS e IPI. Ou seja, para a União não há um risco tão grande de abalo econômico nas finanças como tem para estados e municípios. Então veja, só para vocês representarem o que a reforma tributária vai representar nas finanças públicas, né? Então isso é importante. Regra de ouro que foi colocado na reforma tributária. E isso a gente vai trabalhar também no texto, né? Como que foi colocado. 2 regras de ouro foram colocadas já na parte de fundamentação da reforma tributária que vocês podem encontrar. Que seria a primeira, não aumentar a carga tributária para empresas e consumidores. Não sei se vai ser cumprido isso aí, a gente vai ter que fazer cálculo, mas isso a gente só vai ter a partir da alíquota padrão, que ainda não foi definida. E a segunda questão é manter a partilha entre União, 55%, estados 25% e municípios 20%, né? Então veja, aqui tem uma projeção, né, que foi uma memória de cálculo feita na PEC, mas só para vocês terem aí mais ou menos uma projeção que, claro, a gente só vai ter isso quando tiver números, e a gente não tem ainda números, por isso que é uma projeção. Então a gente tem ali, por exemplo, antes da reforma tributária e pós-reforma tributária. Isso, claro que tudo pode mudar, né? Mas só para vocês terem essa projeção aí, mais ou menos, o que cada um vai ter de perda, né? Então a gente vai ter um ganho, por exemplo, na perspectiva de governos municipais, estaduais e federais vão perder mais que 12%, por exemplo, ali da sua arrecadação, né? Mas eu só coloquei aqui para vocês terem essa noção que é trabalhado dentro da justificativa da reforma tributária. Basicamente, como que ficaria, né? Isso aqui eu coloquei até um estudo da FIEP e da CIESP, né? Como que ficaria? Como que seria calculado isso aqui dentro da noção da reforma tributária? Então vamos considerar uma alíquota de IBS de 25%, né? Uma coisa que já foi cogitado, mas também há gente que diz que vai passar de 27%, mas vamos colocar 25%. Então atualmente, um valor que você tem ali de mercadoria, você tem ali, por exemplo, IPI, que você vai pagar, por exemplo, o total, o preço sem tributo vai custar 100 em qualquer uma das situações, e você vai pagar, por exemplo, hoje você vai pagar ICMS 27,9, PIS e COFINS 13,04 e IPI 14,09, total 155,04, né? Com o IBS, você vai pagar 30, ponto, né? Isso no total, por exemplo, ali a alíquota de 30%, que é a hipótese do governo, que pode chegar a 30%. Já na alíquota de 25%, você vai pagar 25% só de IBS, que é o 25% sobre o 100, que é o valor do produto. Veja, nesse viés prático aqui, ia ter uma racionalização. Em vez de você pagar
3 federais, um estadual ou um municipal, você ia pagar uma vez só. E daí a repartição é feita pelo próprio governo. Parece uma coisa fácil, né? Obviamente que vai ter um sistema, o governo federal também vai implementar um sistema típico da Receita Federal. Acredito que o comitê gestor vai funcionar com as suas particularidades mais semelhante ao Simples Nacional, né? Mas basicamente essa é a ideia. Há uma simplificação, ao menos teórica sim, vai ter, né? Mas basicamente é essa mudança que teremos aqui. Também colocamos um panorama aqui para a reforma tributária. Nós temos aqui indústria, comércio e serviço. Então nós temos uma carga tributária que iria ser única, mas veja, por exemplo, a mão de obra empregada de cada um desses itens. Nós temos, por exemplo, mais insumos na indústria, né? Médios insumos no comércio e menos insumos no serviço. No serviço, o que mais pesa é o que? A mão de obra. Porque a prestação de serviço é obrigação de fazer. Então você depende mais de empregados que a própria indústria, que é muitas vezes operacionalizada através de maquinário. Então veja, pessoal, só para mostrar para vocês essa contextualização, né? A ideia, então, como que funcionaria a apuração e recolhimento desse sistema da pós-reforma tributária. Claro que isso vai ser implementado quando nós estivermos operacionalizando o IBS, tá? Então eu estou mostrando através dos gráficos, depois a gente vai trabalhar também letra de lei. Mas é importante a gente entender para onde que a gente está caminhando, o que vai acontecer então com o sistema tributário. O sistema tributário, então, de uma forma geral, ele vai ter o quê? Uma unificação da apuração e do recolhimento. Isso vai representar unificação, então, na forma de apuração e recolhimento. Aqui nós temos o quê? Então a pessoa vai lá, por exemplo, ela vai pagar recolher um tributo. Ela vai recolher, em vez de recolher PIS, COFINS, IPI, ICMS, tudo separado, em guias separados para governos separados, você vai ter aqui um recolhimento do boleto único. E esse boleto único, então, ele vai para a conta do governo o valor e a conta bancária do contribuinte, por exemplo, outro, que seria aquela apropriação do crédito que você tem. Então, automaticamente, o próprio sistema devolveria o valor que você tem, por exemplo, do aproveitamento de crédito. Então, essa é a ideia. Estou dizendo que vai virar isso? Não, tem que ver a lei complementar. Mas a ideia da reforma tributária é que vire essa simplificação. Então, você não vai ter várias guias, você não vai ter várias obrigações acessórias, então somente uma, né? Aqui, por exemplo, o boleto bancário, você vai ter o quê? Valor do documento lá 1.200, quanto que vai incidir? 20% vai incidir 1.000, o valor de bens e serviços, né? Então vai ser o valor da CBS, R$60, o valor do IBS, R$140, né? Então a guia vai ser o quê? Única. Né? E você vai ter o pagamento e o aproveitamento do crédito em ato instantâneo. Essa é a ideia, né? Próximo vídeo, pessoal, a gente já vai começar nas mudanças letra de lei, ou seja, o que mudou na Constituição propriamente dito, né? Esse último vídeo, então, foi para apresentar ideias gerais, né, para vocês entenderem o objetivo da reforma tributária. E o próximo, então, a gente vai cair de cabeça nos artigos que foram alterados pela reforma tributária. Então me aguarde.